Olá, queridos alunos da primeira série do ensino médio. Esse aqui é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre zeros da função afim. Então, eu já passei um exemplo no vídeo anterior, esse aqui é o segundo exemplo e o terceiro também eu vou fazer no mesmo vídeo. É interessante vocês acompanharem isso aqui, porque na letra B, no segundo exemplo, a gente tem f de x igual a 2x. Se vocês perceberem, eu só tenho um valor que contém o x, eu não tenho um valor que está sozinho, ou seja, eu não tenho o coeficiente b, o coeficiente b não está aparente ali. E o que acontece quando o coeficiente b não está aparente? E que tipo de função é essa aqui? Esse tipo de função é o tipo de função em que o gráfico vai cortar exatamente a origem, aonde os dois eixos x e y se cruzam, se interceptam. Então vai passar bem no ponto onde os dois eixos se cruzam. Vai passar pela origem e a gente vai ver que a gente vai conseguir como coordenadas desse ponto tanto 0 para o x quanto 0 para o y. Porque o b não está aparecendo. A forma geral é ax mais b. Tá? F de x igual a x mais b. Como não tem mais alguma coisa ou menos alguma coisa aqui, então a gente considera que o b, o coeficiente b, nesse caso, vale 0. Então aqui, ó, se fosse completar aqui, eu faria um mais 0 aqui, ó. Isso indica que o b vale 0, porque não tem nada. Para confirmar, eu só vou trocar aqui, ó, por y igual. Vou colocar aqui, copiar 2x, eu não vou colocar o mais 0, que não vai adiantar. Então vamos fazer os dois cálculos aqui. O primeiro cálculo, vamos considerar x igual a 0. Copiando a função, eu tenho y igual a 2x. Notem que y vai ficar igual a 2 vezes o x, que é 0. Estou considerando x igual a 0, então onde tem x coloco 0. Y vai ser igual, 2 vezes 0 vai dar 0. Quais são as coordenadas aqui? Ó? Eu estou calculando o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo y. Quais são as coordenadas do x? Está aqui, é 0. E a coordenada do y também é 0. Então esse ponto é 0 tanto para o x quanto para o y. Então vai passar pela origem. Precisava calcular isso aqui? Não, não precisava calcular. Eu já sei que o b é 0. Então vai ser exatamente no ponto 0 que vai passar o gráfico. Mas calculando as coordenadas, está pedindo para determinar as coordenadas, vamos fazer isso aí. Agora, o segundo caso, a gente vai determinar se onde o gráfico, o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Então vamos fazer o segundo cálculo aqui. O segundo cálculo a gente vai considerar agora y igual a 0. Ok? Então aqui a função é y igual a 2 vezes x. Vamos substituir onde tem y por 0, então vai ficar 0 igual a 2x. Posso escrever 2x igual a 0 tranquilamente. Ok? E agora eu vou deixar o x sozinho igual a 0. O 2 que está multiplicando passa dividindo. E notem que aqui eu tenho 0 dividido por 2. Se eu não tenho nada, eu vou dividir para duas pessoas, vai dar nada para cada um. Então isso aqui é 0. E olha só que bacana. As coordenadas do ponto onde o gráfico corta o eixo x são: para o x é 0 e para o y é 0. Ô professor, mas deu o mesmo ponto, cara, a mesma coisa. Exatamente, é a mesma coisa. Por isso que o gráfico vai cortar os dois eixos, tanto x quanto y, no mesmo ponto. Tá? Então, que é na origem.
É o único caso onde vai acontecer em que o gráfico vai cortar tanto o eixo X quanto o eixo Y em apenas um ponto. Tá? Quando eles têm a mesma coordenada, quando o gráfico passa pela origem. Isso a gente está falando em função afim. Tá? Não levem isso de maneira geral, porque não acontece para qualquer função. Aqui é função afim. Então temos os pontos aí. Isso é suficiente para a gente fazer o gráfico? Não, isso não é suficiente para a gente fazer o gráfico, porque passa pela origem, eu não sei qual é a inclinação do gráfico. Mas eu sei que a inclinação desse gráfico é que a reta desse gráfico, da esquerda para a direita, ela vai subir, porque essa função se trata de uma função crescente. Olha só, na frente do x eu tenho 2, 2 é maior que 0, portanto essa função aqui é uma função crescente, ok? Para conseguir fazer o gráfico dessa função, eu tenho que pelo menos calcular um ponto qualquer em cima dessa função, qualquer ponto que eu quiser. Tá, então vamos fazer um terceiro cálculo aqui e calcular uma coordenada. Por exemplo, vamos substituir x por qualquer valor. Pega aqui, ó, x igual, escolhe o valor, fica lá pensando 3 horas, vamos substituir o x, vamos por 2. Então copio a função aqui, y é igual, aqui é 2x, né? A função, essa é a função dada, está aqui. Então a gente vai substituir, tem x por 2, então vai ficar y é igual a 2 vezes, aqui o x vale 2, vamos substituir por 2, e y vai ser igual a 4. Está aqui. Vamos colocar isso aqui como um ponto A. Pode ser qualquer letra do alfabeto, maiúscula, pode escolher a letra que preferir. Então as coordenadas do ponto A são, no x é 2, no y é 4. O professor, se calcular outro ponto também vai ficar em cima da reta? Vamos calcular mais um quarto aqui, ó. Vamos fazer um quarto cálculo, vamos colocar x igual a 1. Vamos botar um valor negativo, né? X igual a menos 1. Então vamos fazer o cálculo aqui. A função é y igual a 2x. Então vai ficar y igual a 2 vezes. O x é menos 1, como ele é negativo, então eu vou colocar ele entre parênteses. Então y vai ser igual, mais com menos, é menos, já que aqui tem uma multiplicação entre a regra de sinais, então vai dar menos, e 2 vezes 1 é 2. Então vou colocar aqui esse aqui como um ponto B, que tem coordenadas para o x menos 1 e para o y menos 2. Então agora sim a gente vai fazer o gráfico desse cara aqui. Vamos fazer o gráfico aqui, colocando as coordenadas. No caso aqui, ó, onde o gráfico corta tanto o eixo x quanto o eixo y é o mesmo, coordenada 0 e 0, aonde fica o 0 e 0? É 0 no x e 0 no y, exatamente onde os dois eixos se cruzam, se interceptam. Então é esse ponto aqui, ó. Tanto x quanto y, então aqui x igual a y. Tá? Maiúsculo, claro que eu estou representando os pontos que eu calculei aqui, x e y. Tá? Ambos têm coordenadas 0 para o x e 0 para o y. Agora vamos colocar os outros dois pontos aqui no gráfico. Então, ponto A tem coordenadas 2 para o x e 4 para o y. Onde está o 2 no x? Está aqui. Onde está o 4 no y? Está aqui. Então, eu vou subir 2 no x e 4 no y. Isso aqui já é suficiente para eu traçar a reta. Então eu vou passar essa reta aqui por esses pontos que estão aqui, ok? Três pontinhos para cá, 3 pontinhos para cá. Então esse aqui é o ponto A. Ô professor, mas tu calculou o ponto B, cara. Vamos colocar o ponto B também aqui nessa brincadeira. O ponto B tem coordenadas menos 1 no x, menos 2 no y. Menos 1 no x está aqui, menos 2 no y está aqui. Eu descendo para cá e vindo para cá, olha só.
exatamente em cima dessa reta. Então esse aqui é o nosso ponto B. Isso aqui se trata de uma função crescente, já que da esquerda para a direita a reta está subindo, ok? Então, isso aqui é um exemplo prático de uma função de identidade. Ela passa pela origem, tá certo? Vou deixar esse exemplinho aqui, fazer o terceiro no próximo vídeo, para não ficar muito longo. Então, até o próximo vídeo com o próximo exemplinho. Até mais.